A gente vai agora tratar sobre o conflito no Oriente Médio. Os Estados Unidos seguem fazendo ataques contra o Irã e o cessar-fogo entre os dois países parece estar desmoronando. A mídia estatal iraniana está acusando os Estados Unidos de atacarem hoje várias regiões costeiras perto do Estreito de Hormuz. Um objetivo que as autoridades americanas já vinham revelando, né? Uma tentativa ali de tirar do Irã o controle sobre a passagem. O correspondente da CNN, Fred Pleitgen, tem mais informações direto de Teherã. The situation between the United States and Iran seems to be heating up once again after 2 nights of strikes and retaliatory strikes between the armed forces of Iran and the U.S. The U.S., of course, has been striking positions first and foremost in the coastal areas of Iran, centering very often around the Strait of Hormuz. For instance, the town of Bandar Abbas, where there is, of course, a very important Islamic Revolutionary Guard Corps naval base, but also other places in those coastal areas. The Iranians, for their part, have been hitting back with their ballistic missiles and drones, targeting U.S. military facilities, for instance, in Bahrain, but then also in Kuwait as well. The Iranians are now acknowledging that they have fired missiles towards Jordanian space as well, towards U.S. military installations there. There have been air raid sirens in Jordan, and the Jordanians are saying they are trying to take those ballistic missiles down. The Iranians also claiming, and this has not yet been confirmed by the United States, that the area around the Bushehr nuclear power plant was hit by what may very well have been a U.S. airstrike. So both the U.S. and Iran right now seem to be more on an escalatory trajectory than anything else. The Iranians also extremely angry after 2 railway bridges were apparently hit by U.S. strikes. That also not confirmed by the U.S. yet. But that railway line is the main line from the capital Tehran to Mashhad, where on this day, the Iranian late supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is being laid to rest in the Imam Reza Shrine, a huge event here for this country where many, many people are gathering, many of them also calling for revenge against the United States and specifically against U.S. President Donald Trump. Fred Pleitgen, Tehran. A CNN opera no Irã apenas com autorização do governo, mas mantém o controle editorial completo de todas as reportagens. A gente vai agora ao olhar externo. A gente vai ouvir uma análise do nosso Américo Martins sobre um dos motivos que levou a essa retomada dos ataques entre os Estados Unidos e o Irã. A falta de clareza do texto do acordo que os dois países assinaram há poucas semanas, aquele dos 14 pontos. Estava tudo muito nublado ainda, tudo muito confuso, faltando várias peças para que aquilo fosse, inclusive, executável. É sobre isso que Américo Martins trata para nós. Boa noite, Thaís. Boa noite a todas e todos. Essa nova escalada que nós estamos vendo na violência entre Estados Unidos e Irã é o resultado direto de um acordo de paz que foi muito mal escrito. O chamado memorando de entendimento entre os dois países, que levou, sim, a uma paz provisória na região, ele é muito vago, ambíguo e cheio de problemas. Os ataques que a gente está vendo no Estreito de Hormuz reacenderam, inclusive, o medo de uma nova guerra enorme no Oriente Médio. E a origem dessa crise agora que nós estamos vendo está no próprio texto do acordo temporário. Ele foi feito de propósito, de uma forma imprecisa, para que pudesse ser aceito pelos dois inimigos que não confiam um no outro. A lógica era a seguinte: vamos ter um avanço imediato e deixar lá para frente as questões mais duras e mais difíceis. Isso abriu um espaço para que os dois países pudessem de fato cantar vitória. Na prática, porém, nós estamos vendo que os pontos centrais ficaram sem nenhuma definição e isso abriu um espaço enorme para o conflito. Entre esses pontos estão o controle da navegação no Estreito de Hormuz e o programa nuclear iraniano. Era uma tragédia anunciada, já que sem essas regras claras, tanto os Estados Unidos como o Irã passaram a entender o acordo da maneira que beneficiava eles, a maneira que eles queriam. E no Estreito de Hormuz, uma das regiões mais sensíveis do planeta, essa divergência, essa indefinição ficou muito clara, muito evidente. O Irã passou, por exemplo, a exigir que os navios cruzassem o canal pelo seu lado, muito próximo da sua costa, e não
do outro lado, até para poder inspecionar esses barcos. Já os Estados Unidos nunca aceitaram isso, nunca aceitaram rotas pré-definidas no canal. Eles, inclusive, estimularam os petroleiros a passarem pelo lado do Sultanato de Omã. O choque que aconteceu nisso era quase inevitável. A atual rodada de violência começou justamente quando o Irã resolveu bombardear navios que passavam pelo lado de Omã, no canal. Os Estados Unidos reagiram, claro, imediatamente, porque a principal prioridade para o presidente Donald Trump é manter o Estreito de Hormuz aberto. Essa ambiguidade do texto até permitiu, inicialmente, que os dois lados pudessem conversar, mas também alimentou uma desconfiança e muitas acusações entre os dois lados. E o que a gente está vendo é o resultado desse desenho mal feito. Um acordo que foi criado para evitar o conflito acabou gerando as condições para uma nova escalada, uma nova crise. Isso mostra especialmente que os acordos vagos podem até aliviar no curto prazo as tensões, mas quando eles envolvem inimigos que não acreditam e não confiam uns nos outros, essa questão fica tão sensível que esse tipo de acordo mal feito, como a gente está vendo, só agrava o conflito geral.